Bom dia, Duda. Professora, Oi. eu vou estar sem câmera aqui na apresentação porque eu estou compartilhando do meu computador e a câmera do meu computador está quebrada, tá bom? Tá. Para falar do contexto histórico, Duda, eu fiz algumas anotações no Word, mas também eu separei um vídeo do Se Liga Nessa História, falando sobre a Era Vargas, principalmente a parte de 1930, o final das oligarquias e da República Café com Leite. Aí eu vou compartilhar com eles, que eu acredito que vai ficar bem claro em relação ao contexto quando fala do ciclo da cana-de-açúcar do José, para deixar bem claro o que estava acontecendo, porque se não souber desse contexto histórico, não vai, o conteúdo não fica claro. Tudo bem? Ok. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Ô, professora, Amiguinhos, já estou aqui. o Fala. que você fez que eu não consigo mudar meu nome mais? Ah, eu que mudo. Ah, é porque nas outras aulas, tipo, mudou de boa, aí na sua eu nunca consigo mudar. Porque os alunos ficam colocando um monte de coisa, os pequenos, aí eu falei, não, vou mudar. É com 2 L's, Ni? Obrigada. Nada. Crianças, vocês estão preparados hoje para o Projeto Rumo? Estão curiosos para saber como é que é? Vão entrar 7 horas da noite, hein? Não esqueçam, são 8 salas para vocês desfrutarem aí. Eu acredito não. Hoje à tarde vocês vão receber o número das salas e o ID. Bom dia, bom dia, bom dia. Oi? Bom dia. Eu até ia entrar nesse negócio de novos rumos, professora, mas tem tanto trabalho para entregar essa semana que para participar fica complicado. Ah, não acredito. Mais alguém compartilha disso? A gente não está te ouvindo, Pedro. Bom dia, Stephanie. Bom dia, João. Bom dia, Matheus. Bom dia, Andrei. Bom dia, professora. Tudo bem? Bom, então, como combinado, né? Bom dia, Rafa. Rafa não entrou? Eu pensei que ele tinha entrado. Como nós tínhamos falado na outra aula, hoje nós falaremos, nossa tema principal aqui é literatura, segunda geração modernista, só que agora nós falaremos da prosa modernista, também conhecida como a prosa regionalista, porque os 5 autores que aparecem, né, no caso no nosso aqui serão 6, os autores mais importantes, cada um fala do seu... Tá bom, Stephanie. Aí você não pode aparecer? Ah, tá. Mas também não tem som? Tem gente chegando. Dá para me escutar? Sim. Ah, foi. O som tá ótimo. Então, a gente vai falar dessa geração de 30, a gente vai assistir um vídeo, se der certo, né? Porque a minha internet aqui é uma benção. Eu já assisti uma vez, deixei carregando para ver se é mais rápido. Não sei se vocês conhecem o canal Se Liga Nessa História, e aí a gente vai assistir, muito bom, né? Aquele menino é muito inteligente. Bom dia, professor. A gente vai assistir um videozinho falando da Era Vargas. Eu acredito que muitas informações que tá no vídeo vocês já têm, mas eu achei necessário para que a gente consiga fazer uma conversa crítica em relação a esse período aí da segunda geração. Ah, entendi. Que ótimo. Vocês assistiram algum vídeo? De repente é o mesmo? Não? Assistiram qual? Fala que é o da Era Vargas.
É o da Era Não Vargas? lembro qual era, mas eu assisti um. Bom, se for o mesmo, vocês me falam, porque aí a gente economiza o tempo. Mas ele é muito claro, sabe? Ele explica muito bem, ele tem uma didática totalmente legal com vocês. E falar de história, eu gosto muito de história, né? Mas falar assim com categoria, anotei algumas coisas que vocês vão grifar na apostila que são informações relevantes, porque tudo que estava acontecendo influencia diretamente na escrita desses autores que nós estudaremos. Iniciaremos hoje com o José Lins do Rego e depois vamos os outros, né, Rafa? Graciliano Ramos também já está ok aí? Já tô fazendo. Boa, boa, boa. Gente, vamos escutar. A Débora tem um recadinho pra gente. Bom dia, turma, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Gente, eu vim aqui só para lembrar vocês que hoje a gente tem um compromisso, né? Quem é que lembra aí? Olha o silêncio, Débora. É assim quando eu faço Sente o silêncio dos meus amores. Olha, o tio João tá aqui do meu lado e a gente entrou semana passada para falar sobre isso. Gente, eu acabei E de a gente está falar. numa força-tarefa para fazer um É o projeto Rumo. Exato, Nicole! Queremos ver vocês lá, hein? Tá bom? Gente, como eu já tinha conversado com vocês, desculpa, tá? A gente tá de máscara, tá dando para entender? Sim. Tá? Sim, Porque essa semana a gente está entregando os livros, né, aqui na escola, então a gente tem que se proteger, né? Então, para lembrar vocês, nós vamos ter, assim, uma gama de profissionais, pessoas bem qualificadas, pessoas que estão dispostas a dar um norte aí para vocês, a explicar o que eles fazem, quais são os desafios e as benfeitorias da profissão deles. Então, aproveitem, escolham a profissão que vocês mais se identificam, deem uma olhada lá, tirem as dúvidas, vai ter um espaço para vocês perguntarem, tá? Não percam essa oportunidade, tá? Principalmente de vocês, né, que já estão na marca do pênalti para fazer o gol, né? Vamos lá, vamos participar, que a gente fez com muito carinho. O professor Carlos trouxe essa ideia junto com o Rotary, e a gente abraçou, os professores estão colaborando bastante, mas a gente precisa da estrela principal, né? Que são vocês. A gente está fazendo isso por vocês. Então, a gente conta com todo mundo hoje à noite. Tudo bem? Faz um joinha para mim. Manda um coraçãozinho para mim também, tô carente. Gente, morrendo de saudade de vocês, tá? Até mais tarde. Depois vocês vão contar pra gente como que foi o projeto para vocês, tá? Um beijo. Obrigada, Dani. Nada. Pareça mais vezes. Então, gente, aí se for o vídeo que... Quem tá chegando agora, tá, gente? Tô falando do vídeo da nossa aula, para introduzir a nossa aula. Se vocês já assistiram, vocês me digam que aí a gente não vai assistir duas vezes a mesma coisa, tá? Ok. Espera só um momentinho aqui, deixa eu só fazer um negócio. Nossa, não acredito. Esperar, o pessoal tá entrando. Bom, então vamos iniciar aí a nossa aula. Falaremos sobre a segunda geração modernista. Eu iniciarei com um contexto histórico, passarei o vídeo, logo na seguida nós vamos conversar um pouco sobre o assunto, e na sequência a Eduarda continuará e falar sobre o primeiro autor que a apostila apresenta dessa segunda geração, que tem como aí tema principal o regionalismo, né? Então, o que estava acontecendo na época, e agora a gente sai da poesia e a gente entra na prosa, tá bom? Peraí que o Leonardo, deixa eu colocar o Leonardo na sala.
Não, de jeito nenhum, Duda. Fico muito feliz. Gostou, Duda, dele? Gostei. Fez bastante cheguei, coisa, né? eu não cheguei a me aprofundar muito nos livros. Eu vou falar um pouquinho dos livros dele, mas eu não cheguei a me aprofundar muito na literatura dele, mas eu gostei. Mas você vai colocar os livros só porque eles são importantes. Então, eu não separei, tipo, o texto separado, sabe? Tipo, para mostrar a escrita dele, mas eu separei algumas obras dele, que tá até falando no livro, que é um conjunto de obras dele, que é o Menino do Engenho, Isso. a Usina e tal. Aí eu vou falar sobre isso em específico. Tá. A gente vai compartilhando aí. A gente vai conversando. Se liga nessa história. Ah, mentira. Estão vendo, crianças? Sim. Sim, sim, sim. Vocês pediram. Estão E aqui, escutando? missão dada é missão cumprida. Getúlio Vargas, o Getulhão. Cara, nessa série de 6 vídeos, tem 2 revoluções e mais de 3 tentativas de golpe. Para segurar esse rojão, só o Getulhão. O cara é o figurão mais doido da história do Brasil. O país que você conhece contou com a ajuda do pai dos pobres e a mãe dos ricos. E aí, se liga nessa história. Getúlio Vargas tava lá em São Borja, no Rio Grande do Sul, só matutando nas ideias. Pera aí, eu tenho 47 anos nas costas. Os mineiros paulistas estão já no poder faz mais de 30 anos e não querem largar o osso. Se eu conseguisse convencer uma galera a tirar esse cara do poder, ia ser louco. O ano é 1929. E esse ano aí foi aquele ano que deu aquela crise da Bolsa de Nova York. Muita gente ficou sem trampo. Sem trampo, sem dinheiro. Sem dinheiro não tem como comprar as coisas. O Brasil na época ganhava muita grana vendendo café. Só que ninguém mais queria comprar esse café, tava todo mundo sem grana. Essa crise econômica ia estourar feito bomba na mão do Washington Luiz, que era o presidente da época. As próximas eleições iam acontecer no ano seguinte, 1930. Então esse era o assunto do dia. Todo mundo queria saber quem ia ser o próximo presidente. Normalmente na época eles revezavam o poder entre a galera de São Paulo e a galera de Minas Gerais. O presidente Washington Luiz, que estava lá no poder, ele era companheiro dos caras de São Paulo, então ele representava os interesses da elite de São Paulo. O normal seria ele indicar alguém de Minas, e sempre indicavam assim, família com família, era pouca gente no poder. Por isso que a gente chama essa antiga ordem de república oligárquica, oligarquia, putz, nome zoado. Eu sei, mas é fácil de entender. Oligarquia, oligo quer dizer pouco. A arquia quer dizer poder. Poder na mão de poucos. Então, oligarquia é um poder na mão de pouca gente. Notícia do dia. O presidente mete o louco. O que aconteceu? O Washington Luiz, ao invés de indicar um cara de Minas Gerais, indicou outro de São Paulo. Que ramelada. E adivinha quem comemorou essa ramelada? O indormível Getúlio Vargas. Se você tem um acordo com um amigo seu, você tem um acordo com um amigo seu, aí você sabe que esse acordo vale muito dinheiro e você rompe com esse acordo. Quem vai ficar chateado? Quem sacaneou, quem foi sacaneado? Quem foi sacaneado? E Minas Gerais acaba de ser sacaneada. O acordo era o próximo indicado ser de Minas e não foi? Então os mineiros, ligeiros, pensaram num jeito legal de responder essa trairagem aí. Então eles iam arrumar
parceiro para ir contra a elite de São Paulo. Claro que eles iam ter que dar alguma coisa em troca. Então eles conseguiram os parceiros. Conseguiram lá na Paraíba uma parceria legal. Em troca, eles deixaram os paraibanos escolherem o próximo vice-presidente, que ia ser o João Pessoa. Agora, o melhor acordo foi com a galera lá do Rio Grande do Sul. Para eles, como o acordo foi bom, eles tinham que ter o direito, pelo menos, de escolher o próximo presidente do Brasil. E daí que veio o Getúlio. Até em São Paulo, teve uma galerinha que rompeu com os mais tradicionais e formou outra galera. Essa galera já era de um partido democrático. Esses caras de São Paulo se unem com a galera do Rio Grande do Sul, de Minas e da Paraíba contra São Paulo. Tá formado o bonde, Aliança Liberal. O nome é breguinha, mas não importa, né, galera? 1930 são outros tempos. Agora, além dessa parceria aí, quem que vão ajudar esses caras? Então, quem tá junto da Aliança Liberal? Tem muito empresário, tem muito industrial, tem uma classe média que também está envolvida, tem até tenentista. O principal esquema foi se aliar aos militares, mais uma vez. Então agora esse grupo está bem forte. E para ficar mais elegante ainda, a Aliança Liberal conta com a ajuda de ex-presidentes. Venceslau Braz, Arthur Bernardes, Epitácio Pessoa. Então agora sim, agora o grupo tá bonito. Agora o grupo tá unido. Eles vão pra cima lá do Washington Luiz, o sindicato do Júlio Prestes. A eleição acontece. É Júlio Prestes de um lado e Getúlio Vargas do outro. Quem você acha que vai ganhar essa parada? É lógico que é ele, Júlio Prestes. Júlio Prestes ganha por São Paulo. E agora eles vão ter que fazer alguma coisa. A Aliança Liberal vai ter que fazer algum esquema para tirar esses paulistas do poder. Uma galera da Aliança Liberal, já vendo que perderam as eleições, foram fazer acordo lá com os vencedores para ganhar uma boquinha nesse governo paulista outra vez. Mas não dá nada não. Getúlio Vargas lavou o rosto nas águas sagradas da pia. O momento era tenso, mas Getúlio Vargas sabia esperar a melhor hora. O momento é tenso, porque pensa, você reúne um grupo para ir contra o presidente. Aí esse presidente ganha, zoa o teu grupo. Você acha que eles não vão te atacar? Você acha que não vai ter represália, não vai ter uma vingança, não vai ter uma resposta? Claro que vai. Não é coincidência que os deputados exatamente de Minas Gerais e de Paraíba começaram a ser perseguidos. Mas o momento exato ainda não é esse. Getúlio Vargas está esperando outro momento melhor. E pô, vem um momento melhor, cara. João Pessoa, o governador da Paraíba, que era o vice do Getúlio Vargas, foi assassinado, comprando cocada numa confeitaria. Muita mancada. João Pessoa, morto. É claro que a oposição do Getúlio Vargas ia usar isso como podia. Utilizou a imprensa, jornais, todos os caras estavam falando é culpa do governo, é culpa dos paulistas essa morte aí. A real mesmo que a gente tem pelas fontes históricas é que essa treta do João Pessoa é um pouco complicada. O João Pessoa era governador lá da Paraíba. E na Paraíba tinha um monte de coronel lá no interior. Os caras só na arma. E aí o João Pessoa foi querer cobrar mais imposto desses caras. Falou, fiz até um porto novo aqui pra vocês. Para de passar muamba aí pra Recife, porque assim vocês não pagam imposto, que eu sei. Agora traz a mercadoria pra mim, que eu quero imposto. Os coronéis não aceitaram. Foi numa cidadezinha chamada Princesa que eles falaram, não, agora essa cidade é independente da Paraíba. E aí, João Pessoa, o que você vai fazer? Que é Paraíba, meu velho. E aí o João Pessoa falou, irmão, vocês estão nessa? Então demorou. Então vamos cair matando nessa pata. E aí ele chegou e tava prendendo todo mundo. E numa dessas represálias aí do governador para esses coronéis, eles invadiram o escritório de um desses caras, dos coronéis lá, que era um tal de Dantas, ele era um advogado. E aí vasculhando nesse escritório desse coronel, encontraram uma carta de amor da mina dele, uma tal de Anaíde.
E claro, né, uma carta de amor, às vezes fica quente a coisa. E aí encontraram essas frases da menina. A menina era solteira na época, e naquela época, você sabe, né? Só depois de casar e olhe lá. E aí deu muita zica, porque o governo utilizou essa carta e publicou para todo mundo ler, para envergonhar, para humilhar tanto esse cara quanto essa menina Anaíde. E aí, claro, a única forma desse cara defender sua honra para a cultura daquela região e daquele momento era matando o João Pessoa. E aí começaram a perseguir o João Pessoa. Ah, que droga! Até que acharam ele numa confeitaria. Aí foi ali mesmo, daquele jeito. Já era. João Pessoa já não volta. O Dantas foi preso. E a menina depois se matou. Aí, Matismo. Mais uma pra sua parte. Ah, Mas a nível nacional, a galera... Parou aqui, professora. não, eu parei. Ah, tá. Tá muito devagar. Mas o principal ele falou. Agora ele começa a contar só as minúcias, né? O que aconteceu nos bastidores aí. Mas a parte mais importante já foi colocada. E aí, para acrescentar, vocês anotem na apostila de vocês, procurem um lugarzinho aí para a gente colocar, sintetizar essa questão segunda prosa de 22. Então, a gente sabe que essa época, né, aconteceu muita coisa no nosso país e fora dele que influenciou. Então, lá no vídeo, a gente percebeu que acontece o final dessa parte da política, onde era Minas Gerais e a política café com leite, onde era Minas Gerais e São Paulo, cada hora um dominava de um pouquinho, né? Então, isso acaba aí com o final da oligarquia. Então, que é bom vocês colocarem aí. Tá aberto aí para vocês? Estão enxergando? Então, a prosa, né, o que a gente tem aí nessa segunda geração, só recapitulando. Primeira geração é a desconstrução, né? Eles querem modificar tudo, eles trabalham com escritas voltadas, né, para o neossimbolismo, né, para o neoparnasianismo. Então, eles retomam escolas anteriores para mostrar essa liberdade. A liberdade é tanta que eu posso escrever bebendo na fonte de outras escolas literárias sem problema nenhum. Verso livre, verso branco faz parte aí dessa geração, dessa primeira geração, e do modernismo como um todo. Na segunda geração, a gente tem, como eu falei na última aula de literatura, uma fase mais madura. Esses autores, eles já são mais responsáveis, eles querem, sim, a valorização da escrita brasileira, mas de uma forma mais tranquila, sem muito estardalhaço. E dentro da prosa, a gente vai perceber que os nomes que nós estudaremos, eles são de cada estado do nosso país. Então, a gente tem alagoano, a gente tem baiano, a gente tem pernambucano, a gente tem paraibano, e cada um vai trazer o regionalismo, né? Porque quando a gente fala de prosa, é totalmente regional, então vamos conhecer um pouco de cada estado do Brasil. E tudo isso que eu elenquei aqui, todas essas coisas que aconteceram, influenciou diretamente nesse tipo de escrita, tá? Então, a gente vai falar de 1930 a 1945, como foi dito, 1929, a depressão econômica, né? A quebra da Bolsa de Valores, isso vai influenciar no Brasil, como ele falou. Então, a gente vai ter muito produto, mas não vai ter quem compre. Porque nessa época, o Brasil produz para quê? Para exportar. E as pessoas não estão comprando, né? Então, nessa época, muita gente ficou desempregado, perderam tudo. Foi uma época muito difícil em relação à economia. É o fim das oligarquias, como ele mesmo explicou. A Revolução Anticonstitucionalista de 1932. Em 1934, nós temos aí a construção da USP.
né, que também é uma coisa importante para o nosso país. Nós temos um movimento político-social conturbado, então várias coisas estão acontecendo, as coisas estão mudando, né? Aí, nesse processo todo, que se consolida os ideais modernistas aí. Então, é nessa segunda geração de 1930 a 1945 que acontece a consolidação. Então, o modo de pensar desses escritores, eles ficam mais firmes, eles ficam mais voltados para a questão do Brasil, eles ficam mais voltados para regiões, né? O que está acontecendo. Então, a gente vai, se vocês lerem as obras, né? Até mesmo do José Lins do Rego, fala da questão do escravo, que ainda tem essa questão desse trabalho, desses engenhos, né? Da cana-de-açúcar, né? Tem o ciclo da cana-de-açúcar que a Duda vai falar para a gente, que são um compilado aí de 5 livros do José Lins do Rego, não vou ficar falando muito, senão vou falar dela. Então, traz toda essa regionalidade e traz a importância desses personagens aí para a nossa literatura. Quando a gente faz a leitura desses livros, a gente conhece muito mais sobre a história do nosso país e dos personagens personagens principais aí da nossa história, tá? O que nós temos aqui? Nós temos também, dentro dessa geração de 1930 a 1945, esses autores, eles acabam colhendo os frutos do que aconteceram lá na Semana de 22. Então, o pessoal da Semana, eles abriram as portas, né, para essa literatura totalmente brasileira, tá? Mas a gente coloca esse brasileiro entre aspas, porque alguns autores, né, alguns escritores que estavam fora do país, quando chegaram no Brasil, viram essa revolução toda que estava acontecendo em relação à escrita e à literatura, eles falam, nossa, mas isso já está acontecendo lá fora. Então, de uma forma ou de outra, a gente acaba copiando o que estava acontecendo no exterior, principalmente na Europa, tá bom? Mas, né, para a nossa literatura, isso é algo muito importante, é algo muito valioso, que é por conta dessas pessoas revolucionárias que hoje nós temos a liberdade de escrever da maneira que a gente quer. Não precisamos mais ter pensando na poesia, não precisamos ter a estrutura da poesia, ela pode ser da forma que eu quiser. Eu posso escrever fazendo um formato com as palavras e isso não tem problema nenhum, tá? Eu gostaria que vocês escrevessem essas informações em alguma partezinha da apostila de vocês, apesar que nessa parte não tem muito espaço, não, mas escrevam aí do lado e depois essas informações elas se confirmarão nas leituras que nós faremos e também grifaremos aí as partes mais importantes sobre esse assunto. Professora, então, qual página? Não, é para vocês escreverem na apostila de vocês, ou no final, que tem uma página em branco, né? Para vocês, na de vocês tem uma página para colocar anotação? Acho que tem. Então, escrevam aí essas informações. Tudo isso é contexto histórico, que isso se confirma quando a gente vai para a leitura dos livros ou dos excertos que apresentarão aqui. Então, falou de geração modernista, segunda geração prosa, a gente tem que ligar isso totalmente ao regionalismo, tem que lembrar dessas coisas que estavam acontecendo para conseguir entender as inspirações dos escritores que nós trabalharemos, tá bom? Então, vou dar uns minutinhos para vocês. A hora que vocês terminarem, comecem a colocar o joinha para a gente dar continuidade aí na apostila. Ô, professora, você falou que a última página é aonde? Que tem como pôr anotação? No final do capítulo de literatura, não tem uma folha aí para vocês colocarem as anotações? Essa aqui, conclusão? Pode ser que tenha um espaço para vocês escreverem, porque lá na apostila não tem muito, né? Tá. Então é na página 64. Tem só um pedacinho aqui para escrever. Para que vocês colocarem essas informações. Eu acredito que isso está muito fresco na cabeça de vocês, que vocês devem estar estudando história, isso daqui também, né? Sim, é a mesma matéria. Então, é muito Ela mandou legal. fazer a avaliação mensal. Exato, confirmo o que eu sempre digo para vocês: literatura e história estão de mãos dadas, ou quiçá abraçados. Então, se eu não tenho o contexto social, o contexto político, a literatura vai ficar totalmente sem sentido para mim. E também esses autores que nós trabalharemos,
o que eu gosto bastante do modernismo é que a gente pode ouvi-los. Então, José Lins do Rego, né, nasceu há muito tempo atrás, se eu não me engano. Duda, 1901? Isso, 1901, Então, assim, a gente consegue ouvir entrevista, a gente consegue ver pessoas que conheceram eles, né? Que trabalharam junto com eles, então fica algo mais palpável, vamos dizer assim, no quesito de entender o que essa pessoa pensava. Deu? Professora, Oi. quem tá participando das aulas também tem que ficar mandando a foto da lição? Sim. Para eu alimentar a planilha, Milena, manda sim, porque e depois eu preciso ter um controle, aí eu não vou saber. Não vou lembrar quem estava participando, quem não estava. Tá bom. Manda tudo para mim. Sabe a mensagem que eu mando do link da aula? Manda naquela, que aí eu abro e já alimento a planilha já. Tá bom. Tá bom? Professora, tem mais alguma coisa para escrever? Para baixo? Ah, não, o para baixo era só para eu lembrar. Ah, tá bom então. Obrigado. É só isso só. O que vocês lembram dessa revolução anticonstitucionalista? Não lembram nada? Eu não lembro nada. Nada. Tem o golpe do Estado também, que é muito importante. Tá horrível, Pietra. Professora, é só até consolidação dos ideais As modernistas? modernistas, isso. Beleza. Da Revolução Anticonstitucionalista de 32. Pronto, crianças? Podemos? E porque saber desse conteúdo vai ajudar vocês na análise dos textos, entendeu? É entender, né, gente? É saber sobre o país no qual eu vivo. Como que tudo aconteceu, né? Se hoje a gente está nessa loucura, ou se hoje nós temos benefícios, como que isso surgiu? Como que isso aconteceu? E aí, reforçando, né, o que a Débora falou, vocês precisam muito disso, né? Daqui a pouco vocês estarão aí nas universidades da vida, alguns já exercem aí o poder de escolher as pessoas que comandarão a nossa nação, então eu preciso saber, é importantíssimo eu saber da história do meu país, como que aconteceu, o que aconteceu, quem foram as pessoas responsáveis pelas benfeitorias, quem foram as pessoas responsáveis pelos maus feitos no país onde eu vivo, isso é importante para vocês. Bom, vou parar de compartilhar aqui para a gente dar continuidade, tá bom? Bom, crianças, primeiro panorama, contexto histórico, então, muita coisa acontecendo, tá? Dentro da prosa regionalista de 30, nós temos algumas coisas importantes aí para salientar. Então, por gentileza, todos na página 35. Desde o lançamento em 1928 de A Bagaceira, de José Américo de Almeida, então esse livro, A Bagaceira, podem colocar aí, façam uma flechinha, é um marco da geração, tá? É ele que inicia aí, é o marco inicial da geração modernista na prosa de 30. Até meados de 45. Oi? Que página, por favor? Página 35. Obrigado.
A literatura brasileira conheceu um período muito especial no que se refere à escrita e à publicação de romances, caracterizados, grifem por favor, pela maturidade estilística e pela preocupação com a denúncia dos problemas contemporâneos da realidade brasileira, até brasileira. Caracterizados pela maturidade estilística e pela preocupação com a denúncia dos problemas contemporâneos da realidade brasileira. Tá? Então, já mostra aí nosso panorama. Afastando-se do intenso experimentalismo e das ousadias inerentes aos modernistas da década anterior, os escritores da geração de 30 preferiram retomar, numa nova perspectiva, o chamado romance regionalista, a fim de representarem várias das contradições existentes no país, cujo processo de modernização e urbanização pouco ou em nada melhorou a condição de vida dos miseráveis, parte substancial da população brasileira. Dessa forma, diferentemente das idealizações da nação realizada pelos escritores românticos do século XIX, os regionalistas preferiram compor narrativas em que os marginalizados de centros urbanos ou rurais são tiranizados pelo poder opressor dos mais abastados. Então, o que a gente vê lá, né, em 1500, 1600, em relação à população, em relação ao poder, a gente já está em 1930, nós já estamos em 1945 e as coisas não mudaram em relação a quem manda, quem pode, obedece, quem tem juízo. Quem tem dinheiro tem poder, tá? Por ter a realidade social como objeto de análise crítica, a prosa regionalista de 30 foi associada às tendências do neorrealismo e do neonaturalismo. Então, serão resgatados aqui o que nós entendemos sobre características de escritas tanto realistas quanto naturalistas. Ao transformarem as narrativas em documentos da vida de homens e mulheres vitimadas pela estrutura social a que pertencem. Tanto que os mais representativos autores dessa geração optaram por trilhar os caminhos do romance regionalista social, claramente influenciados pelos ideais socialistas comunistas na denúncia da exploração dos menos favorecidos, ou do romance regionalista psicológico, interessado em mergulhar na relação entre a interioridade dos personagens e o meio social. É importante que vocês grifem aí, depois do neonaturalismo, grifem tudo, tá? Lembrando que grifar é ler novamente. Não é só deixar a apostila coloridinha, não. Até o meio social. Então, são informações relevantes aí para o conhecimento dessa segunda geração, falando da prosa modernista. Convencionou-se dividir a prosa regionalista em dois grandes ciclos temáticos, o ciclo nordestino e o ciclo do sul. Em comum, ambos investiram na produção da oralidade regional, especialmente pelo emprego de expressões coloquiais e na representação de histórias comoventes protagonizadas, em sua maioria, por personagens que simbolizam uma sociedade marcada por graves assimetrias. E aí ele coloca aqui embaixo um desenho do Cândido Portinari, que também traz essa realidade, né, das pessoas, morrendo de fome, uma criança nua, né? Então mostra essa realidade desses nordestinos aí, dessas pessoas que viviam ou na parte do Nordeste ou na parte do Sul. Então, tanto na escrita quanto nas obras de arte, como a gente sabe, o contexto social influencia diretamente nesse tipo de produção. Então, se eu sou um artista dessa época, obviamente eu quero retratar o que está acontecendo no meu país, o que está acontecendo no momento em que eu estou vivendo, para que isso possa ajudar as futuras gerações, como está acontecendo agora, no reconhecimento do país no qual eu vivo, tá bom? Aí, crianças, partindo aqui, nós temos um pouco desse ciclo nordestino, né? Que logo na sequência vem aí o autor da aula de hoje. Então, na década de 30, vários escritores nordestinos passaram a se dedicar à escrita de obras que tinham a realidade nordestina como tema fundamental. Então, aqui eu caracterizo, né? Eu reafirmo
essa questão que os autores que nós trabalharemos, cada um tratará do estado ao qual ele nasceu ou do estado ao qual ele se mudou, enfim. Então, é a parte regional. Então, conheceremos um pouquinho mais de cada estado do nosso país, tá? Distante, por exemplo, da industrialização e do espírito cosmopolita dos artistas do Rio de Janeiro e de São Paulo, partilharam do interesse pela vida do Nordeste, no que se refere não só aos seus problemas, entre eles a seca, a miséria, a violência e o latifúndio, mas também a cultura do homem local. Então, se até a classe anterior, né, nós tínhamos aí escritores que primordiavam, né, que colocavam à frente a questão de São Paulo e Rio de Janeiro, só o que acontecia aqui, esses aqui farão questão de mostrar tanto o lado bom quanto o lado ruim da região onde eles moram, tá? Onde eles vivem. Decisivo no fomento dessa aliança entre o escritor e a sua realidade regional, o Congresso Regionalista, ocorrido no Recife, em 1926, propagou a necessidade de os escritores nordestinos se afastarem dos ideais modernistas defendidos pela geração de 22, em nome da compreensão da realidade local. É o que a gente já conversou no início. Então, agora, eles param com essa visão de destruir, modificar, vamos desconstruir a literatura, vamos desconstruir a forma. Não. Eles colhem os frutos destes, porque eles deram abertura, mas eles querem falar de outras coisas, que eles querem trazer outras temáticas aqui para a nossa escrita brasileira, tá? Em que a arte deveria ter mais uma função ideológica e social do que meramente estética. Ao fim desse importante congresso, integrado por escritores intelectuais nordestinos, Gilberto Freire, um dos mais brilhantes pensadores do país, redigiu o chamado Manifesto Regionalista, o texto em que defendeu com veemência a produção literária nacionalista vinculada à valorização do regionalismo. Regionalismo sempre aparecendo aí. Destacaram-se como escritores da prosa regionalista nordestina o paraibano José Lins do Rego, o alagoano Graciliano Ramos, a cearense Raquel de Queiroz e o baiano Jorge Amado. Então, da mesma maneira que lá na primeira, na poesia, né, na segunda geração, relacionada à poesia, nós tínhamos 5 nomes importantes, aqui também nós teremos um quinteto de peso, literalmente, porque os caras são muito bons, e aí, junto com a Raquel de Queiroz, nós veremos que as obras aí são de suma importância. Dentre essas obras, elas foram inspiradas, viraram filme, viraram novela, e isso eu acredito que está mais fresco na cabecinha de vocês, então, por isso que a parte modernista, ela é mais tranquila de ser trabalhada. Passo a palavra à Eduarda, que nos apresentará aí com maestria o nosso primeiro autor, José Lins do Rego. E aí, na sequência, né, nós salientaremos algumas coisas que precisa grifar, eu acho que ela também já viu isso. E, Duda, é com você. Estou aqui para te ajudar. Vamos lá. Você colocou para os participantes não conseguirem compartilhar a tela. Agora sim, pode ir. Tá dando para ver? Tá, eu tô vendo a tela do Zoom. E agora? Agora foi. Foi? Foi. Ai, meu Deus. Ok. Eu vou falar sobre José Lins do Rego, que fez parte da segunda geração modernista. E eu separei a apresentação em 3 partes, que eu vou falar um pouco sobre a vida pessoal dele, a vida acadêmica e depois sobre a produção literária. E eu também separei algumas coisas para grifar, então se vocês puderem me acompanhar na página 36. A partir da 36, né? Isso. José Lins nasceu em Pilar, no interior da Paraíba, no dia 3 de junho de 1901. Ele foi criado pelo avô materno
e ele cresceu no ambiente rural nordestino. Como o avô dele era dono de um engenho, ele conheceu bastante as relações sociais em volta da produção do açúcar. Ele morou em Itabaiana e João Pessoa, só que ele se mudou para Recife e começou a cursar Direito. Enquanto ele estava na faculdade, ele conheceu José Américo de Almeida, Osório Borba e Gilberto Freire, que eram grandes nomes da literatura. Depois que ele conheceu essa galera aí, ele conheceu uma nova forma de interpretar a cultura brasileira e o homem nordestino. Aí ele virou um escritor de romance. Depois que ele se formou, ele começou a atuar como promotor, jornalista e até fiscal de banco. Aí ele se mudou para Maceió e conheceu Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos. Em 1935, ele começou a morar no Rio de Janeiro e foi aí que ele conseguiu consolidar a sua carreira de jornalista e escritor. E em 1956, que foi um ano antes da sua morte, ele foi nomeado membro da Academia Brasileira de Letras. Aqui no texto que está falando sobre ele, no segundo parágrafo, nas 5 últimas linhas, começa assim: em 1956, um ano antes da sua morte, grifa até regionalista, até o final. E também grifa a legenda da foto, por favor. Agora sobre a produção literária dele. Duda, volta um pouquinho o slide. Eu só vou acrescentar aqui que quando ele foi nomeado membro, né, da Academia Brasileira de Letras, diferente dos outros literatos, né, que gostariam muito de fazer parte, ele não deu muita importância a isso, não. Então, o jeito do José Lins do Rego era diferente dos outros, tá? Ele não fazia muita questão. E quando ele veio para o Rio de Janeiro, ele começou a torcer pelo Flamengo e ele ia todos os dias, curiosidades, né, da vida do cara, ele ia todos os dias assistir ao treino do clube e depois ele passava numa confeitaria chamada Confeitaria Colombo, sentava na mesma mesa com alguns dos seus amigos, né, por exemplo, como ela colocou aí, Graciliano Ramos, né, e todos os dias eles faziam isso, todos os dias, tá? Pode continuar. José Lins foi um dos mais importantes autores do regionalismo nordestino, porque ele conseguia conciliar a habilidade de ser um grande contador de histórias com a capacidade de registrar o modo de vida nordestina. As suas memórias de infância e sua vida pessoal afetava bastante na sua literatura. E ele registrava em seus romances o período de decadência dos engenhos e a chegada das usinas de produção de açúcar. Essas duas coisas foram responsáveis pelo declínio da antiga sociedade patriarcal nordestina. Como ele cresceu no meio de um engenho, ele entrava bastante em contato com os trabalhadores de lá e também trabalhadores braçais da região. E então ele foi influenciado por isso e isso levou à forte oralidade da sua linguagem na sua literatura. Ele também resgatava a história da região canavieira, que era uma região que ficava entre a Paraíba e Pernambuco. E que nem eu falei, as suas memórias pessoais influenciavam bastante, bastante mesmo, nas suas obras. Ele era um ficcionista, então ele criou personagens fictícios bem marcantes. Um em especial que eu vou falar, que é o Carlos de Mello, foi um dos personagens que ele criou. E o próprio José Lins, ele disse que a sua obra podia ser dividida em 3 grupos, que é o ciclo da cana-de-açúcar, que foi um ciclo marcado pelo apogeu e pela decadência do engenho Santa Rosa. O outro ciclo, que é do cangaço e do misticismo, que era voltada para impactos das mudanças culturais e sociais da região.
E o último ciclo, que é o ciclo independente, que se desapega desses dois outros ciclos totalmente. Eu separei esse conjunto aqui de obras que mostra bastante isso que eu acabei de falar. O primeiro é o Menino de Engenho, que conta a história desse Carlos de Mello, que a gente descobre que é um alter ego do José Lins, que é um menino que cresceu no engenho, criado pelo avô, e ele descobria várias coisas enquanto ele estava crescendo lá, tipo sexualidade e essas coisas. E, deixa eu ver, sexualidade. Ele costumava imitar bastante o avô, e esse romance ele chega ao fim quando ele se muda para um internato. E aí continua em Doidinho, que é a história dele, do Carlos de Mello, no internato, e ele conhecendo um mundo totalmente diferente do que ele já conhecia. E por mais que ele tenha feito amigos nesse colégio interno, ele resolveu fugir e voltar pro Engenho Santa Rosa. E aí a gente vem para Banguê, que é quando o avô do Carlos de Mello morre, ele já está formado em Direito, e ele herda esse engenho Santa Rosa do avô. Só que ele não consegue reerguer, então ele dá esse engenho para um tio dele, e o tio dele vende para a usina de São Félix. E aí começa o livro Usina. É isso. E aí, depois, né, logo na sequência, eu não sei se você vai falar do Fogo Morto, que é outro livro dele. Eu ia falar, só que eu fiquei com medo de ficar muito longa a apresentação. Não, aí não eu tem problema, não. Terminei por aqui mesmo. Não, então, porque no caso, né, nós temos aí 4 livros, mas só que dentro dessa série, né, porque terminava um livro e começava outro, é como se fosse a série hoje em dia, a gente esperando os próximos capítulos. Isso. Tem muito logo depois ele está no Rio de Janeiro, ele escreve O Fogo Morto. E aí ele mesmo diz que ele mesmo, o livro sendo escrito muito tempo depois desse ciclo da cana-de-açúcar que ele coloca, o livro ele faz esse arremate, ele traz essas lembranças aí, tá? E só deixando bem claro, gente, falou de José Lins do Rego, essa parte das memórias pessoais que a Duda colocou aqui é muito forte. Porque os personagens, como ela falou, eu estou reafirmando, são todos personagens que participam da vida do José. Tanto que no livro Memória de Engenho, que ele conta, né, a questão da perda da mãe, ele perdeu a mãe no parto, ele coloca que a mãe dele foi assassinada pelo pai. E isso, na verdade, é ilusório, isso não aconteceu, né? E o pai ficou louco e ele perdeu o contato com esse pai. No livro, realmente, no livro acontece assim, mas na realidade, a mãe dele morreu, né, de uma forma totalmente diferente, mas ele também não tem muito contato com esse pai, tanto que o personagem do pai não aparece, e sim o personagem do avô, que foi a pessoa responsável aí pela criação do José Lins do Rego. Nesse Banguê, aí, gente, tem o personagem que é o empregadinho da casa, né? Então aparece e ele também existia, tá? Pode continuar, Duda. Tem mais algumas coisas para grifar. Ainda na página 36, na produção literária de José Lins do Rego, começa assim: José Lins do Rego foi um dos mais importantes. Começa em um dos mais importantes e para em Vida Nordestina. Muito bom. E na página 37, o próximo texto começa com uma linguagem marcada por forte oralidade. Começa em linguagem e para em oralidade. E no último parágrafo, que está falando sobre os ciclos dele, começa em: sua obra pode ser dividida em 3 grupos, aí para, e aí o ciclo da cana-de-açúcar e vai até Engenho Santa Rosa.
E aí depois o ciclo do cangaço e misticismo e vai até impactos nas mudanças culturais e sociais da região. Parei. E aí depois é o ciclo independente e começa no ciclo e para em temas anteriores. Foi isso. Muito, muito, muito bom. E aí, continuando aí na página 37, tem um pouquinho desse fogo morto, tá? Mas antes de vocês começarem a leitura, eu vou pedir para alguém me ajudar. Vamos ler aqui a parte de obra referencial, tá? Que está aí do lado na página 37. Então, Fogo Morto, lançado em 1943, é uma obra dividida em 3 partes que, embora não apresentem uma unidade de enredo, são entrelaçadas pelo tema em comum, a decadência do engenho Santa Fé e as consequências na vida de diferentes homens, mulheres e famílias a eles associadas. Na primeira parte, a narrativa se concentra em apresentar um dos personagens mais marcantes do regionalismo nordestino, o celeiro Zé Amaro. Desgostoso com a condição da decadência do engenho de seu ofício, apresenta-se como um homem amargo e que maldiz seu casamento e sua filha solteirona que enlouquece durante a história. A cada pessoa que passa por sua oficina, Amaro expressa seu inconformismo e descrença, criticando até mesmo o proprietário das terras onde reside. O proprietário da terra onde ele reside, Lula de Holanda, que ordena sua expulsão por saber dos comentários maledicentes contra ele. Já na segunda parte, o narrador se debruça sobre a história de ascensão e de declínio do engenho Santa Fé, relatando a história de apogeu do capitão Tomás Cabral de Melo, antigo proprietário do latifúndio, e do processo de decadência da propriedade nas mãos de seu genro, Luiz César de Holanda. Por fim, na terceira e última parte, o livro se concentra nas aventuras de José Vitorino, uma espécie de figura quixotesca que, de forma idealista, muitas vezes cômica ao leitor, luta contra as injustiças e o declínio da região. Esse José Vitorino ele pode ser comparado, em uma das análises que eu li, com o Dom Quixote, tá? Então, ele é comparado aí a Dom Quixote. O trágico desfecho de Amaro, com a internação da filha enlouquecida, o abandono da mulher, o espancamento sofrido por sua ligação com o cangaceiro Antônio Silvino e o seu suicídio, reafirmam o próprio título, o processo de extinção dos engenhos e do modelo de vida a eles associados. Então, gente, dentro da nossa literatura, as histórias também são muito marcantes e muito interessantes, ok? Aqui tem um fragmento, né, desse romance Fogo Morto, lembrando que romance aqui está assim, sendo utilizado não como característica de escrita, mas sim relacionada à estrutura desse texto. Então, é um texto longo, tá? Lê para a gente, por favor, uma parte do fragmento, Eric. Professor, eu quero ler, não. Não, eu sei, querido, mas eu estou pedindo para você participar. Tá bom, pera. Qual página é mesmo? Página 37, lá embaixo, o fragmento do romance Fogo Morto. Essa aqui, o bater. Isso. O bater do martelo do mestre José Amaro cobria os rumores do dia que cantava nos passarinhos, que bolia nas árvores, açoitadas pelo vento. Uma vaca mugia por longe. O martelo do mestre era forte, mais alto que tudo.
O pintor Laurentino foi saindo, e o mestre, da cabeça baixa, ficara no ofício. Ouvia o gemer da filha. Batia com mais força na sola. Aquele Laurentino sairia falando na casa dele. Tinha aquela filha triste, aquela sinhá de língua solta. Ele queria mandar em tudo como mandava no couro que trabalhava. Queria bater em tudo como batia naquela sola. A filha continuava chorando como se fosse uma menina. O que era que tinha aquela moça de 30 anos? Por que chorava, sem que lhe batessem? Bem que podia ter tido um filho, um rapaz como aquele Alípio, Uhum. né? Que fosse homem macho, de sangue quente, de força no braço. Um filho do mestre José Amaro que não lhe desse o desgosto daquela filha. Por que chorava daquele jeito? Sempre chorava assim, sem que lhe batesse. Bastava uma palavra, bastava um carão para que aquela menina ficasse assim. Um bode parou bem junto do mestre. O animal era manso. O mestre levantou-se, sacudiu o milho no chão para a cria comer. Depois voltou para o tamborete e começou o serviço outra vez. Pela estrada gemia um carro de boi, carregado de lã. O carreiro parou para conversar com o mestre. Estava precisando de correame Para os bois. para os bois. O coronel mandara encomendar no Pilar. Ele gostava mais do trabalho do mestre José Amaro. O mestre olhou para o homem. Ele falou, com a voz mansa, como se não estivesse com a alma pesada de mágoa. É encomenda do Santa Rosa? Pois, meu negro, para aquela gente não faço nada. Todo mundo sabe que eu não corto uma tira para o coronel José Paulino. Você me desculpe, é geralmente o que eu fiz. Me desculpe, seu mestre, respondeu o carreiro, meio perturbado. O homem é bom, não sabia da diferença de Você. com ele. Pois fique sabendo, se fosse para você, dava de graça. Para ele nem a pesa da libra. Para ele nem a pesa de libra. É o que eu digo a todo mundo. Não aguento o grito. Mestre José Amaro é pobre, é atrasado, é um lambisola, mas grito não leva. Obrigada. Como se pôde perceber, José Amaro não aceitou realizar um trabalho a pedido do coronel José Paulino, mostrando sua postura independente em relação ao latifundiários da região. É possível, assim, perceber que o personagem vive duas claras formas de tensão, uma interna, relacionada à sua vida familiar, e outra social, inerente à sua condição de trabalhador braçal, livre numa estrutura social excludente. Então, aqui do lado tem o nome das obras, né? Ciclo da cana-de-açúcar, que é Menino de Engenho, Doidinho, Banguê, Usina e Fogo Morto. O ciclo do cangaço, que foram as 3 fases aí que a Duda mostrou pra gente. Pedra Bonita e Cangaceiro. E tem o ciclo independente, que é Moleque Ricardo, Pureza, Riacho Doce, que virou novela. E Água Mãe e Eurídice. Tem também, o Menino de Engenho tem um filme também, tá? A produção que eu encontrei foi gravada em 1937, 1947, não me recordo direito. Então, é bem antigo, mas a gente consegue entender aí esse ciclo e tudo o que está acontecendo. E também José Lins do Rego fez literatura infantil. Então, o cara escreveu muito, tá? E aí, na literatura infantil, tem História da Velha Totonha, de 1936. Aqui, gente, em relação a decifrando o enunciado, eles colocaram uma questão que caiu no Enem para mostrar, né, como que vocês analisariam aí esse texto. Então, tá assim, ó. A velha Totonha, que quando em vez batia no engenho, e era um acontecimento para a meninada, que talento ela possuía para contar as suas histórias, com um jeito admirável de falar em nome de todos os personagens, sem nenhum dente na boca e com uma voz que dava todos os tons às palavras. Havia sempre rei e rainha nos seus contos, e forca e adivinhações, e muito da vida com as suas maldades e as suas grandezas.
A gente encontrava naqueles heróis, naqueles intrigantes, que eram sempre castigados com mortes horríveis, o que fazia a velha Totonha mais curiosa era a cor local que ela punha nos seus descritivos. Quando ela queria pintar um reino, era como se estivesse falando do engenho fabuloso. Os rios e florestas por onde andavam os seus personagens se pareciam muito com a Paraíba e a Mata do Rolo. O seu Barba Azul era um senhor de engenho de Pernambuco. Então, dentro da contextualização aí, né, eles colocam a pergunta e já tem a resposta. Só para vocês analisarem, né, o processo aí que acontece, mostrando também o que a gente acabou de falar em relação ao contexto social. Então, o processo de civilização nesse contexto está presente, né, como as mudanças que foram acontecendo. Então, nesse livro, O Fogo Morto, que a gente vê um pedacinho, mostra o final desse cangaço aí, o final desse engenho, como tudo foi acabando e foi terminando, tá bom? Bom, crianças, o nosso próximo autor é nada mais, nada menos que Graciliano Ramos, tá? Mas dele nós falaremos com mais ímpeto, né, e com mais ênfase na nossa próxima aula. Agora, neste momento, nós vamos pular aqui para fazer as atividades na página 42. Mas antes disso, conversaremos sobre esse tema que está sendo dado no É Possível. E se fosse possível? Gabriel Marques, lê para a gente, por favor, e vamos conversar um pouquinho aí. Ouvindo? Ah, esquece. É Graciliano Ramos. Graciliano Ramos é só na próxima aula. Vamos para as atividades. Tá ouvindo? Sim, estamos ouvindo. É para ler a questão? As atividades. Exercício 1. Assinale a informação correta sobre o romance regionalista de 1930. Então, dentro das características que a gente acabou de conversar, né, desse tipo de escrita e desse primeiro autor que nós conhecemos aí, qual dessas vocês acham que tem a ver com o que nós falamos anteriormente? Ok. Deu? O que você colocou aí, Stephanie? Conseguiu? Eu tô em dúvida. Entre quais? Eu tô em dúvida entre a A e a B. Mas eu sinto que... Não sei. Mas eu tô em dúvida entre essas duas. Sinto lhe informar que nenhuma das duas Eu é a acho que é a opção C. correta. Mas vamos entender o motivo, Eu também né? acho que é a C. Ele coloca na primeira aí, antes de eu responder, ele coloca aí o predomínio entre os autores, uma preocupação de renovação estética seguindo os padrões da vanguarda literária europeia. Essa preocupação não existia entre os modernistas. Na verdade, eles queriam romper com isso, eles queriam desconstruir isso daí. Então, a primeira, de jeito nenhum. A letra B fala, na obra de Graciliano Ramos, predomina a narrativa curta na recriação do modo de vida dos senhores de engenho. A gente ainda não falou de Graciliano, né? Então, eu não posso cobrar uma coisa de vocês que eu ainda não mostrei. Então, como já disseram, né, é a letra C, que fala aí sobre as mazelas, né, que fala sobre
o caráter de... Na verdade, tem um caráter de denúncia do que estava acontecendo. Os autores, em sua obra, tematizaram os problemas sociais com o intuito de denunciar as agruras das populações menos favorecidas. Essa é uma característica marcante dentro dos prosadores da segunda geração. Bom, a 2 vai ficar bem tranquila também. Mas vamos lá. Gabi, começa a leitura do texto do 2 para a gente, por favor. Gabi Afonso. Só tem você na sala de Gabi. Contando a história de sua terra, nos põe diante dos olhos, como documentário autêntico, toda a vida do Nordeste. O mandonismo dos coronéis, o conflito dos patriarcas rurais com os jovens bacharéis fracassados, a luta do progresso da industrialização contra o atraso feudal, a usina devorando o bang e o espetáculo dramático do fanatismo popular e as tropelhas heróicas do bandoleiros soltos a fazer justiça com as próprias mãos. Truculentos e brutais, as intrigas miúdas da política municipal e por cima, e mais do que tudo isso, o dom de uma infinita poesia, uma paisagem nas coisas, nas criaturas, em tudo. Uma europeia rural do Brasil, pobre, melancólica, dolorosa, como a própria vida infra-humana daquela gente que se move nos partidos de canas, nos engenhos, nas bagaceiras e até nas casas grandes do Nordeste. O trecho lido se refere a quem? Lima Barreto? José Lins do Rego? Graciliano Ramos ou Aloysio de Azevedo? Eu? Pode falar. B. É D, Petra? Ah, tá, Petra. José Lins do Rego, né? É só esse nome que é... Lima Barreto, não, né, gente? Lima Barreto não é nem no modernismo. É ele sim, professor. É quem? Lima? Lógico. Lógico que não. Ah, tá. A próxima, Léo, lê pra gente aí. No romance Menino de Engenho, de José Lins do Rego, lê-se... Depois mandaram-me para a aula de um outro professor, com outros meninos, todos de gente pobre. Havia para mim um regime de exceção. Não brigavam comigo. Existia um copo separado para eu beber água. E um tamborete de palhinha para o neto do coronel Zé Paulino. Os outros meninos sentavam-se em caixões de gás. Lia-se a lição em voz alta. A tabuada era cantada em coro, com os pés balançando, em um ritmo que ainda hoje tenho nos ouvidos. Nas sabatinas nunca levei bolo, mas quando acertava mandavam que desse dos meus competidores. Eu me sentia bem com todo esse regime de miséria. Os meninos não tinham raiva de mim. Vocês A poderiam propósito ter do parágrafo pego... acima, é correto afirmar que... vocês poderiam ter pego, viu, Petra, essa parte antes para mostrar em relação à questão da valorização de quem tem mais, né? Então, só porque ele era filho do coronel, ele era tratado de uma maneira toda especial, né? Vocês sabem o que significa levar bolo? Não? É tipo tomar toco. Tipo quando a gente vai na escola levar um pedaço de bolo, né? Não, não, não é. Quando você toma a bota. Vocês sabem que teve um momento da educação que, infelizmente, os professores podiam bater nos alunos, né? Então, tomar bolo era colocar a mão assim e apanhar. Você fala, infelizmente, de verdade ou você... Não, de verdade, de verdade. Ah, tá. Eu não Porque tem acho professor que gostaria que isso existisse ainda. Não, eu acredito que a violência não leva ninguém a nada. Apanhei tanto em algumas coisas, não adiantou, não. Pelo contrário, é o que eu fazia de raiva. Oi, Daniele rebelde.
Sempre, sempre. Então, na verdade, ele tinha esse privilégio porque ele era filho do coronel. Então, enquanto todo mundo sentava no chão, ele estava separado. Enquanto ele tinha um copo só para ele. Então, aí a gente já consegue perceber aí, crianças, que infelizmente, né, uma coisa que perdura até os dias de hoje, em alguma situação, não em todas, ainda bem, que quem tem uma condição financeira, ela sempre vai ser vista de uma maneira melhor do que as outras pessoas, tá? E aí, se ele errava a tabuada, ele não tomava bolo. Mas se ele acertava, ele tinha o direito de bater em outra pessoa. Olha que coisa horrível. É a realidade da época lá. E aí já me colocaram aqui a resposta. O que vocês acham? Eu acho que é a letra B. Acho que parecia mais. Cortou. Opa. Eu falei que parece ser a resposta mais óbvia. Todo mundo concorda, terceirão? Uhum. Exatamente, letra B. Concordo. B de bola. Ai, gente, olha, sinceramente, como é horrível ficar só olhando para os nomezinhos aqui e para os coisinhos. Professora, vou consertar isso em breve aí, hein? Meu Deus Só do com o céu. notebook reserva aqui, tô sem câmera. Eu não arrumei o cabelo. Mês que vem eu tenho câmera, professora, mês que vem. É porque é um pouquinho depressivo, gente. A gente, né? Cadê o povo? Não sei. Né? Não sei se enquanto vocês... Estamos aqui. Oxi, então, mas eu me sinto tão aqui, sozinha, ó, na GH. voz, professora, na voz aqui, ó. Só no joinha. Eu me Só sinto aqui, muito ó. só. Desmerecendo a presença? Eu vou Tô mandar o desmerecendo, link para desmerecendo. vocês da aula do sexto ano. É daquele jeito que eu gosto. Né? Que eu tô aqui. molequinhos Quê? desligam o Calma! microfone? Quem tá falando? Como é que é? E do oitavo Nome ano B disso é também. organização, Eles ficam professora, com o tem que ser microfone aberto, né? organizado. Não é possível. Hã? Eles ficam com o microfone Sim, aberto. mas eles não ficam ficam? falando comigo. Conversando. Às vezes eu tenho que falar, gente, espera um pouquinho. Deixa eu falar. Agora é minha vez. Ó, sou eu agora. Só falo quando é necessário. Não, mas é importante. A gente tá aqui pra aprender a matéria, professora. A professora tá aqui, prefere ó, muito querendo mais aprender. sexto ano do que a Se a gente. gente começar a conversar, já era, hein? Não, mas conversa sobre o conteúdo. Ah, Entendeu? A então. participação Ô, em sala de professora. aula. Eu duvido que eles falam sobre o conteúdo. Fala, Rafa. Eu vou te mandar o link para você ver. Hoje eu tenho aula com eles. Quer ver que hora? Hoje... Não, hoje eu não tenho. Só quinta. Foi ontem e quinta. Hoje é sétimo ano B. O sétimo ano B, eles também são quietinhos. Eles não falam muito, não. Mas o sexto e o oitavo... Ô, professora, mas admite que ficou 1000 vezes mais fácil de lidar com a gente agora que a gente não fala nada, né? Ah, não gostei, Duda. De verdade. Não tô sendo hipócrita. Não gostei. Porque na sala de aula, às vezes a gente... Sei lá, a gente... É melhor, né? A gente conversa. Mas na sala de aula a gente não teria visto o Joaquim. Aí, ó. Ah, é verdade. Isso é verdade. Gente, mas é muito engraçado. Ah, vou começar a falar da minha vida, ó, 10h50. Então, a gente pega esses 10 minutinhos aí pra... Ele é muito assim, é muito rápido o desenvolvimento deles. Por exemplo, num dia ele não tava, sei lá, levantando a perna e pegando o pé. No outro dia ele tá pegando o pé, colocando na boca, arrancando a meia. É muito engraçado. É verdade, até semana passada ele não tava rolando. Ontem ele quase caiu do sofá. Então, é muito loucura. E eu tenho medo, porque eu sou um pouco doidinha, né? Então eu tenho que ficar em cima dele o tempo todo. Não, é verdade, é verdade. Eu morro de medo de deixar ele dormir na minha cama, não dorme. Eu fico ali, até ele dormir, coloco ele no berço e deixo ele. E ele gosta de dormir, hein, gente? Ontem ele foi dormir às 8 horas da noite. Tomou uma madeira, mamou no peito, porque ele é muito guloso. Aí ele dormiu, 8 horas da noite. Sabe que hora que ele acordou para mamar hoje? 4h30 da manhã. Olha só, quanto tempo? Muito tempo, muito tempo. Você acorda de madrugada pra dar leite pro moleque? Claro, né, meu querido? Ele acorda... Nossa, mano. Aí você acorda junto. Ela nem dorme direito. Eu reclamando que tá acordando cedo, a professora nem dorme. Aí 4h30 da manhã, eu tava sem sono. A mãe da Beatriz. Fala pra ela dar um oi. Oi! Ela tá escutando? Não, porque a Beatriz tá de fone. Ignorada. Nem a sala está te escutando, professor, hein?
Nem a Salles, pode crer. Ela nem a mandou aí, ela Salles. mandou um tchau aí, pessoal. Boa sogra! Quem foi? Foi o Matheus, eu conheço. ele. Ixi, mano. É. Você é louco, hein, Matheus? É a sogra Ao de quem? vivo, Do mano. João? Do Ih, Matheus, não, do velho. Matheus. Ah, Matheus. tá. Do Matheus. Então, gente, aí eu acordo 4 horas da manhã, não tenho mais sono. Aí eu vou assistir um vídeo, vou fazer alguma coisa, assistir uma série. E é assim. Mas é ruim, porque na sala a gente ia conversar, vocês também iam falar. Aqui não, todo mundo fica em silêncio. Aí acabou o assunto. Vamos pro próximo exercício. O próximo exercício, crianças. A Vou resposta, deixar o então, é a microfone letra aberto B agora. está certíssima. O exercício número... Deixa eu ver aqui. O exercício número 4 nós não faremos, porque o exercício número 4 é uma análise que dependeremos aí dos conhecimentos sobre Graciliano Ramos. A parte de complementares, que são os mais conhecidos, atividades do plural, é importante que vocês façam também, tá? A professora vai corrigir, tá? Se tiver alguma dúvida, eu corrijo, não tem problema nenhum. Mas vocês sabem que eu gosto muito dessas questões, né? Eu gosto muito, muito dessas questões. Ô, professora, é Graciliano Ramos. Faz depois Então, só. a gente não vai fazer porque a gente não falou dele, só na próxima aula, tá? A gente vai descobrir um pouquinho mais sobre Graciliano. A Rafa tá preparando algumas coisinhas aí, né, Rafa? E aí a gente vai compartilhar com vocês, tá? Então, só vamos fazer aí um check-up da nossa aula. Então, hoje nós falamos aí da segunda geração modernista, exclusivamente da prosa modernista. Trabalhamos com o contexto histórico, mostrando a importância de saber o que está acontecendo no contexto tanto mundial, quanto no contexto relacionado ao nosso país. Lembrando que de 1930, 1929 a 1945, muitas coisas aconteceram no nosso país. Algumas coisas que eram vigentes há muitos anos se findaram. Então, essa modificação de postura, essa modificação de pensamento está totalmente interligada na literatura, relacionando na escrita, na pintura, no teatro, enfim. Tudo que é demonstração artística, os autores dessa época utilizam do que está acontecendo no momento, tá? Então, os artistas de hoje, de 2020, obviamente vão começar a se manifestar, a desenhar, a escrever, a pintar, a compor sobre os acontecimentos. Já escutei algumas músicas relacionadas a essa questão do isolamento social. Então, hoje, né, as pessoas estão pensando, a gente tem lives falando sobre como cuidar do seu psicológico numa pandemia. Então, as coisas que acontecem no contexto no qual eu estou vivendo influencia diretamente em todas as vertentes. Então, a economia do nosso país está passando por um problema seríssimo, a política do nosso país também, a questão social modificou e nunca mais será a mesma. Então, tudo isso, os artistas dessa época de 2020, futuramente, né, se estivermos aqui vivos, né, porque esse ano também mostrou que a morte é uma coisa assim que a gente já sabia que existia, mas não tinha um contato tão próximo com ela. Nós veremos que tudo isso influenciará na questão artística dos nossos compositores e artistas dessa época, da mesma forma que aconteceu na geração de 1930. Exclusivamente, hoje, trabalhamos com José Lins do Rego, e a Duda nos mostrou que esse artista, que esse escritor, que esse jornalista, enfim, teve aí várias vertentes em relação às suas profissões, mostrou diretamente para a gente a questão do engenho, principalmente de Santa Fé, que era um engenho onde ele morava com os avós, perdeu a mãe muito cedo, e isso é totalmente ligado com a sua escrita, né? Diferente de outras escolas literárias que estudamos anteriormente, aqui ele faz questão de mostrar que nos livros dele, tudo que ele viveu. Então, como a Duda colocou, é uma coisa memorialística mesmo. Então, ele traz avante para a gente toda a memória dele em relação à sua infância, à sua adolescência e à sua fase adulta. José Lins do Rego foi casado, né? Só teve um casamento, e desse casamento ele teve 2 filhas. E até tem um programa
da cultura, que eles conversam com essas duas filhas dele. Então, é isso que eu acho gostoso do modernismo. A gente consegue ouvir a voz das pessoas que participaram. Então, um dos historiadores falou assim, eu pedi para ele, eu fui na casa dele. Então, você fica imaginando como que eram esses encontros, né? Poxa, você tem a oportunidade de sentar para comer um bolo com Graciliano Ramos, né? Poxa vida, ser amigo particular de Raquel de Queiroz, eu acho que é muito gostoso, né? Se eu tivesse um pedido, com certeza eu pediria um encontro com o Machado de Assis, para a gente trocar umas ideias, para a gente conversar, né? E realmente saber se o Bentinho traiu ou não traiu a Capitu, né? E por que ele era tão ciumento daquele jeito, tá? Então, na próxima aula, nós continuaremos com a literatura e aí nós falaremos sobre Graciliano Ramos. Se alguém tiver com dúvida, na próxima aula a gente sana todas elas. Tá bom, meus queridos? 3 minutos, vou liberar vocês mais cedo para o almoço. É sempre um prazer. Tem outra aula. Acho que aqui é várzea. Acho que aqui é várzea. É o quê? Hoje eu vou lá te vender onde pirona, pode ser? Que todo mundo estuda. Eu vou levar o Joaquim lá, Matheus, para você conhecer pessoalmente. A gente tira uma foto e mata o povo de inveja. Tá bom, professor. Matheus é meu vizinho, trabalha aqui do lado. Chapou. Mó gafe, encontrei ele na farmácia, fui com tudo para abaçar ele. Não pode. É verdade. Matheus, com os braços abertos assim, ele. Professora, não pode abraçar. Eu acho que mesmo que se não fosse quarentena, ele não abraçava. Jess, tá certo. Tchau, gente. Beijo. Ele só abraça a Salles. Tchau, professora. Até eu, né? A Salles. Tchau, gente. Tchau. Meu Deus. Tchau, professor. Salles, Matheus Salles. Olha, sem lição de casa, hein? Que show. Graças a Deus. Maravilha, né, professora? Maravilha. Olha muito trabalho pra fazer. Nem tirou fotinha hoje, hein? Tira print aqui. Tira print, professora. Tira print de quem tá aqui. Vou ligar tira a print câmera. de quem tá aqui. Tira print. Poxa vida. Tem bastante gente ainda. Vai, eu vou tirar. Tava cheia, gente. Eu vou tirar e te mando, professor. Eu vou tirar e mando pra você. Léo, dá like aí. Tem que tirar print de quem Sério, tá você aqui. tira, Léo? Me manda. Dá like aí, Léo. Dá like, Léo. Dá like. Você tem gravado, é só você tirar um print na hora que você vai verdade, tira um print depois que carregar. Tchau, gente. Não, tira o print agora também, né? Já tirei. Vou te mandar. Não, eu não fiz joia. Vai, faz joia. Mete o joia. É isso, pronto. Valeu, gente. Aí, por hoje, rapaziada. Fazendo grupo separado não pode, hein, gente? Tchau. Falou, tchau.